Meus queridos e minhas queridas, muito bem, mais um Fricção de Ideias com profundidade. E hoje um tema que eu curto demais e todos os dias praticamente de alguma forma a gente comenta sobre isso. Lá no nosso Fricção de Ideias diário, onde eu falo sobre empresas de impacto, né, ou negócios que acontecem que realmente impactam a vida das pessoas. Estamos falando aí sobre demissões nas Big Techs, mas ao mesmo tempo estamos também falando sobre uma taxa de desemprego recorde negativo no Brasil. Chegamos agora, nesse momento, a mais ou menos como nós estávamos em 2015, na finalização do ano de 2022, com uma média de desemprego abaixo de 10%. E, inclusive, em dezembro, nós chegamos a 7,9% de desemprego no Brasil, porque um país que é subdesenvolvido é algo muito legal, né? E esperamos que a gente consiga melhorar ainda mais esses indicadores. E para falar um pouco sobre gente, sobre pessoas, sobre um ativo que é tão importante em todos os negócios, e eu converso com muitos empreendedores, eu sei que vários empreendedores hoje têm um problema com pessoas. Seja para contratar, seja para reter, seja para talvez entusiasmar, seja para atingir os objetivos. E a gente sabe que as pessoas, cada vez mais, elas têm um papel fundamental nas operações, principalmente num viés estratégico. E é sobre isso que a gente veio falar aqui com a Thay. Obrigado mesmo, Thay, por estar aqui conosco, aceitar esse desafio de um papo descontraído, leve, como se nós estivéssemos aqui tomando um café. Estamos, perfeito, né? Isso aí, afinal, e tá uma delícia. Tá? E para a gente conseguir construir um conteúdo mostrando para as pessoas que o problema acho que não é somente de uma empresa específica. Sim. Eu converso com vários empreendedores que muitas vezes ele acha que o problema é só com ele, né? Sim. Só com a empresa dele. Mas, cara, é um problema genérico, né? Generalizado, na verdade, e aonde, inclusive, nós temos pessoas com vários níveis de insatisfação ou satisfação, né? Então, eu quero conversar contigo sobre vários movimentos, mas começando para você se apresentar, por favor. Né? Perfeito. Obrigada, Ali. Que bom, que feliz estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu acompanho a Fricção já faz um tempinho, né? No podcast, e é muito bacana. Esse tema, eu sou formada há 20 anos, não é novo, né? A gente costuma dizer assim, não é um tema novo. E agora, principalmente depois da pandemia, tem nos desafiado assim muito mais. Muito mais. Então, eu sou Tainara, sou psicóloga, sou docente também, sou professora fazem 20 anos e atuo aí na área da psicologia das organizações, estudando e aplicando essa relação do homem com o mundo do trabalho. Perfeito. E eu tenho que fazer uma pergunta já, né? Claro, você faz 20 anos? 20 anos também. Também. O que aconteceu em 20 anos? Mudou muita coisa? Mudou. As empresas começaram a prestar mais atenção? Eu costumo dizer assim, até para dar uma água na boca, assim, eu fazia seleção, quando eu comecei a atuar, comecei com estágio já na área organizacional, então dá para colocar uns 23 anos atrás, eu fazia seleção que a gente juntava, assim, para auxiliar administrativo, assistente administrativo, os cargos que hoje são bem difíceis de contratar. É difícil de contratar. Difícil de contratar. A gente conseguia recrutar 40 pessoas. Uau. 50 pessoas. Isso é bastante. Elas ficavam o dia todo conosco. Elas permaneciam conosco um dia inteiro para você fazer técnica de grupo, para você fazer entrevista, para você aplicar prova. E dessa realidade de 40 a 50, às vezes a gente falava em banco de candidatos. Olha banco de talentos, não era banco de talentos? banco de talentos. Não existia banco de talentos, onde tu conseguia... Era muito mais oferta de mão de obra do que de vaga, né? Então, tu conseguia realizar um processo seletivo e identificar, às vezes, mais que um perfil interessado naquela vaga, que ficava esperando. Vinham pessoas de outras cidades, de outros estados. Que loucura, existia um movimento. É óbvio que existia menos oportunidades de emprego, né? E existia essa massa maior de pessoas querendo trabalhar. Tecnologia, informação, globalização, internet e principalmente a chegada das gerações no mercado de trabalho. Eu acho que foram as principais. Porque com a chegada das gerações, né, Ali? Não é eles, pessoas somente. Está chegando todo um outro contexto. Porque estima-se que a cada 10 anos, né, a gente tem aí uma geração nova. E como que gera uma geração nova? Tecnologia e informação. Perfeito. Então, quando está chegando essa galera, né? Hoje já são 5, 6 gerações, aí 5 gerações no mercado de trabalho. Todos trabalhando juntos. Todos trabalhando juntos. Olha que interessante, né? Quer dizer que veio junto também todo um movimento de mudança econômico, social, político, tecnológico, informativo. E elas acreditam em coisas diferentes, né? Eu acho muito massa. Eu gosto muito de me relacionar. Eu me relaciono com meus pais, que têm 70 anos, né? Falo com eles de negócio, trocamos ideias e me relaciono com meu filho, que tem 15. E até menos, né? Com pessoas de menos idade. Eu acho fantástica essa diversidade. Mas tem muitos desafios, né? Que a gente vai conversar. Eu percebo que não tem uma caracterização assim. Tem pessoas que dizem a geração Y é uma geração que valoriza menos o trabalho. Não.
Cara, tem uma galera muito massa. Valoriza diferente, talvez. Valoriza diferente, Se né? essa... Mas o ambiente que eles foram gerados é diferente. Então não é culpa deles também, algumas questões diferentes, né? Que eles percebem. E é muito interessante, Ali, quando a gente vai assim para o mercado de trabalho, teve uma pesquisa da The Great of Work que ela fala que 12% são baby boomers hoje no mercado de trabalho. 12%. É pouco, né? Só que eles estão em cargos decisórios, em cargos de tomada de Eles decisão. são os C-levels, diretores. CEOs, né? C-levels, quer Baby dizer, boomers são as pessoas mais velhas. acima né? de 50. 50, ali. 60 A anos. gente não tem um limite tão Preciso de data, né? de idade, né? Mas é mais ou menos nessa idade. A geração X e Y, provavelmente eu, você, o Vini, né? E outras pessoas, eles são 25% do mercado. Mas a geração Y já representa 12%. E os Que é a galera que tá nativos, chegando agora. e os nativos digitais junto. Então, os nativos digitais é meu filho, o Cássio, tem 15 anos, vai ingressar no mercado de trabalho agora. É a primeira geração nativa no mercado de trabalho. Então a gente Cara, vai não precisa ver fazer mais... curso da datilografia, essas Não. coisas. A gente vai ver mais movimentos nesse Ué, tu chegou a nesse- pegar uma fase que tu tinha que ver se o Eu cara tinha curso da datilografia? Sim, curso de datilografia. E eram cursos... Secretariado? E eram cursos muito importantes. Importantíssimos, né? meu Porque Deus. naquele momento era aquele conhecimento técnico. Só que olha só, eu costumo dizer isso, né, para a galera mais nova. O curso de datilografia ele não deixou de existir, ele foi transferido para o pacote Office. Perfeito. É mesmo, perfeito. É a forma Né? diferente de Porque aprender. tu tem que saber pacote Office. Ponto. Né? Então, assim, tá, tu pode até digitar com o dedo. Mas se tu souber fazer uma planilha hoje, dinâmica, então. Tu já né? tem um diferencial. Se tu souber digitar bem no Word, fazer um bom texto e conseguir usar essa ferramenta, Sim. que é, né? que é o Word, enfim. Conseguir fazer uma boa apresentação de impacto, porque tu tem que vender o tempo todo. Hoje tu vende o tempo todo. tempo todo. Né? O tempo todo, tu fala isso muito bem. Então, eu acho que tem uma galera X que não sabe pacote Office e tem uma galera nativo digital que não sabe. E o contrário também é verdadeiro. Né? E hoje, quando tu faz processo seletivo, tu encontra muita galera assim com dificuldade, por exemplo, em coisas em teoria básicas, que é o pacote Sim. Office, por exemplo. E é um reflexo da nossa educação, né? O nosso sistema educacional hoje, o Estado, ele falha muito, né? Ali como poder. E ele é um poder muito importante na nossa sociedade. Ele é o que talvez mais dita, né? Tudo o que acontece. E onde ele falha, eu costumo dizer assim, nós temos 3 instituições que são muito importantes na nossa vida, todas, né? Família, escola, educação e trabalho. O que a família é a primeira, a escola é a segunda. O que essas duas falharem, a terceira vai ter que dar conta. Ou seja, a empresa vai ter que, de alguma hoje forma, está educar. treinando pessoas a banheiro. A empresa está treinando pessoas a ter valores. Sério isso? Sim, porque bagunça banheiro. Vou dar um exemplo. Se eu chego lá numa empresa e está escrito lá, a favor, puxar a descarga, com certeza está sendo treinado. E às naquilo. vezes é uma tem instrução, né? favor, puxar a descarga, joga o lixo, tem 5 lembretes Instruções, e ainda cara. tem que ter Cara, que treinamento loucura, de né, valores humanos, porque não há respeito naquele ambiente. E não é um chão de fábrica. Sim. Né? Então, e a gente vê o contrário também. Eu acho que o que mais deixa a gente inquieto hoje é essa não tem mais essa linearidade, né? Então, tu pode pegar um profissional com uma ótima formação com maus hábitos, tu pode pegar uma pessoa com pouca formação e bons hábitos. E uma vez não era assim, não, né? Uma nós vez tu tínhamos. tinha. Tu perguntou assim, o que mudou de 20 anos para cá? Eu acho que as coisas eram mais lineares e, ao mesmo tempo que elas nos limitavam por serem lineares, a gente tinha um caminho. Né? Não tô aqui falando uma coisa de julgamento de valor. Tu tinha né? um processo a seguir, assim. Tu tinha um caminho. Eu sabia o que meu pai esperava de mim, eu sabia o que a empresa esperava, eu sabia o que eu tinha que fazer para ser um profissional. Né? Hoje pode tudo. E eu vejo, assim, eu acho que uma grande dificuldade das organizações hoje, porque tirou da liderança, né, Ali, o que a gente tinha de maior valia, que era o conhecimento. Né? A liderança de 20 anos atrás dizia: eu conheço mais que você, porque eu fiz 3 pós que tu não tem como acessar. Porque Entendi. eu fui fazer uma pós em São Paulo e tu não tem como ir para lá. E, Eu né, fiz FGV. Hoje o conhecimento da FGV, que é muito bom, está Sim, espalhado. demais, né? Hoje o conhecimento que eu fui buscar no Hoje, ele está ali ele está em Concórdia, também está em São Paulo. Ele está na internet. Ficou mais democrático. Ficou mais né, o democrático, por causa da globalização e da internet. E aí o líder, ele serve para quê? Se não é para desenvolver pessoas. Porque o conhecimento que ele tem, às vezes, o colaborador vai ter também. Aí a grande sacada, Ali, eu acho que é a experiência da competência, a bola da vez hoje. A vivência do A cara. gente acessa os mesmos conhecimentos. O que vai me diferenciar para eu poder te liderar bem? A minha experiência. A experiência. Né? Eu sei mais O que conhecimento você. tácito da pessoa.
E aí, como que eu transfiro, não, palavra horrível, como que eu desenvolvo você, essa aceitação que tu tem que ter, porque tu não precisa de mim para acessar o conhecimento. E aí, a geração mais nova, não é que ela não aceita ser liderada, não é que ela é mais autônoma, porque ela acessa mais conhecimento. Eu dou um exemplo que é muito massa. Eu precisava, com 15 anos, pegar o caderno de receita da minha mãe para fazer um bolo de chocolate. Era a única e era um caderno maneira. que tinha todas as colinhas. Minha mãe tinha tudo coladinho. Era assim, bonitinho, né? plastificado. Às vezes recortava do açúcar. Da era uma maisena, maneira sim. de tu ter acesso a uma receita. Eu precisava da minha mãe, precisava que ela me autorizasse a dizer sim, pega lá Posso pegar o caderno? E usar. Hoje tem 50 receitas, né, melhores. E eu vou falar para o meu filho, eu sei fazer uma nega maluca, ele vai puxar lá 30 tutorial para fazer. E aí, o meu significado perante a educação dele é mais pela experiência, né? E se eu não conseguir, ele não vai seguir. Porque ele acessa... a pessoa mais velha não é mais sinônimo de conhecimento. Só se ela mostrar que a experiência dela tem um valor. Eu acho que é uma soma assim, de você pegar o conhecimento técnico, que hoje está acessível para todo mundo, e você conseguir pegar o teu conhecimento tácito, o conhecimento da vida, e traduzir isso para que a pessoa ali entenda e fale assim, putz, cara, aquele conhecimento da vida que ele vai demorar para adquirir, ele faz a diferença na hora desse contexto, por exemplo, todo. Né? Por isso que é importante numa organização ter as 3, 4 gerações. Né? Às vezes, outro dia eu ri, a gente brincou numa empresa, um jovem aprendiz, ele não tinha tido contato com impressora, que ele não usa. Impressora. Caramba, velho. É tão digital que ele não imprime. Nem sabia o que era impressora. Ele nunca tinha mexido numa impressora. O cara é extremamente tecnológico, mexe em várias redes sociais, não sabe mexer numa impressora. Então, esse menino, ele tem que entender, esse sujeito, que ele tem muito mais conhecimento que o CEO de 50 anos. Talvez em relação a como editar um vídeo, em relação a uma plataforma digital. Porém, ele não tem experiência. Então, eu preciso do cara de 50, eu preciso do de 20, eu preciso do de 15. Eu preciso ter essa mescla dentro da organização. Mas não é fácil. A gente tem resistências em todas as gerações. E acredito que a empresa, né, e a liderança que consegue entender isso, ele vai degustar dessas pessoas, dessas habilidades, para fazer com que o macro consiga se desenvolver. Né? E aí, Ali, assim, fazem 25 anos que a gente fala disso, né, que eu comecei a ter contato com a psicologia. A liderança é chave fundamental. Sempre foi, hoje mais do que nunca. E a liderança, geralmente, são pessoas X e Y. Então, a geração X está cansada. Que ela já deu duro pra caramba. Sim. É verdade. E vai ter que dar mais 50 anos, entendeu? Verdade, mais 40 anos. Então, ela está um pouco cansada, ela fica estressada às vezes. Muito fácil, né? Muito fácil. Ela se irrita com com a flexibilidade e levianidade que às vezes os mais jovens têm. Porque olha o duro que eu tive que dar, né? A geração X é uma geração que fala assim, tá vendo, tá vendo esse notebook aí? Eu comprei, ninguém me deu. E a geração Y mais nova diz, e daí? Tá cagando, né? Vou lá e alugo. Eu ganhei, eu alugo. Né? Meu pai não usava, mas o dele me deu. Então, para ele, o trabalho não é a única fonte de aquisições. Essa é uma grande diferença da geração mais jovem. Por isso que ele muda de emprego mais fácil. Mais facilmente. Assim. Ele não tem apego hoje emocional. Não, ele pode pagar aluguel mais tempo e tá tudo certo. Né? A gente, Ali, abria mão muito da nossa autenticidade para caber no modelo de trabalho. E para conseguir chegar lá, né? E para conseguir chegar lá, né? As pessoas querem usar tênis para trabalhar hoje. Outro dia um jovem me falou assim, eu quero fazer uma tatuagem. Eu falei, tu sabe que área tu vai trabalhar? Tá criando um perfil, né? Um estilo. Daí ele falou assim, se a empresa não me aceitar com tatuagem, eu mudo de empresa. Vou para outra empresa. Né? Então, trabalhar a cultura, hoje a gente tem falado muito em cultura flexível. Né? Eu tenho que ter alguns princípios que eu não abro mão enquanto empresa, alguns valores, mas eu preciso olhar para o sujeito um pouquinho mais. Ou seja, vai ter uma parte que é aquilo que você... Não vou abrir mão disso aqui. Isso. São meus pilares fundamentais, aqui, minha essência da minha operação. Isso. Só que tem uma parte que vou ter que ser flexível, senão ninguém vai trabalhar comigo. Isso daí. E as pessoas, elas têm que entender o que elas querem. Então vamos fazer terapia sim, vamos buscar mentoria, vamos buscar se conhecer, porque assim, se eu vou trabalhar num banco, eu não vou poder talvez expor tanto o meu estilo. Percebe? É um banco, ele vende credibilidade, vende crédito, vou mexer com o dinheiro das pessoas. A confiança, né? Eu não vou, eu acho muito difícil esse modelo de banco. Pode pegar talvez o Nubank, né? Mas ele nem é, ele é mais disruptivo, mas aí a gente não vai ter tantos empregos assim, né? Nesse modelo. Se eu vou trabalhar numa rede mais tradicional, eu vou usar uniforme sim.
fechadinho, eu vou... não, talvez eu não vou poder usar o tênis que eu quero, eu vou ter que usar um outro calçado. E aí eu tenho que saber se é isso que eu quero. E aí que vem a questão da pessoa, que é o profissional, você responder isso, né? Pô, aonde eu quero estar, né? O que eu quero fazer. E muitas vezes tem coisas que tu vai ter que se enquadrar, né? Isso, e eu vejo que às vezes a troca de emprego, ela não é só porque eu estou querendo melhorar, ou só, é por decisões, por oba-oba, porque quando Tem assim... Quando tu diz oba-oba, assim, é o momento, é a pira do momento. Assim. Sabe? Porque assim, realmente, eu estava aqui, surgiu uma oportunidade melhor, é o que eu quero, é o que eu desejo. Beleza, é uma mudança positiva, mesmo que ela ocorra rápido, né? Pode acontecer 2 vezes no ano, mudei de emprego 2 vezes, mas tem uma lógica, tem um sentido, né? Agora, quando a pessoa muda porque meu amigo trabalha lá, porque são critérios muito vazios, eles não vão ser sustentáveis, mas isso está acontecendo muito, né? Muito. Muito. Claro que a tribo, né, o grupo, ele traz esse movimento também. Mas eu preciso... Carreira hoje não dá para brincar. Eu preciso ter uma construção, né? E demora para construir carreira. Né? Tu acha que isso não é um problema hoje para a geração mais jovem? Ele entender assim que uma carreira ela é muito rápida, eu vou entrar no mercado de trabalho, tipo teu filho. Vou entrar com 16 anos, com 18 ele quer ser presidente da operação. A gente mostrou muito isso para eles, né? Tu entrar nas redes sociais hoje é o que está sendo vendável, assim, né? Tem até um movimento que surgiu na internet no ano passado, que era o Quick Teen, eu acho que era uma coisa assim, que eram assim, eu vou trabalhar duro até os 35, mas não porque eu quero trabalhar, porque eu gosto disso, para depois não trabalhar mais. Fazer, vou me aposentar. Vou trabalhar, guardar uma grana, investir, vou fazer o que eu quero daí. Né? Então, todo grito tem um grito por trás de liberdade, sabe? Dessa liberdade que eu acho que por 20 anos, talvez atrás, a gente também escravizou muito as pessoas, sabe? A gente... Pegou aquele ranço, assim, do trabalho Isso, então, as pessoas, eu acho que elas estão gritando e, às vezes... E outro conceito importante, assim, é que a gente está vivendo mais, né? Sim, Estamos vivendo até os 80 anos. Hoje a terceira idade, nós podemos falar em quarta idade, né? A terceira idade ela foi definida terceira idade porque nós morríamos aos 60, 70 anos, né? Hoje a gente está vivendo até os 80 e trabalhando. E trabalhando ainda, né? Então, tem empresas, inclusive, trazendo de volta aposentados, né? Então, a gente vai precisar trabalhar por mais tempo. E tu acha que a pandemia, hoje ela mudou muito essa relação? Ela acelerou alguma coisa? Ela mudou? Tipo assim, pô, eu conheço uma galera que quer trabalhar só em casa agora, que não volta mais para as empresas, né? O cara quer só o home office. E eu vejo muitas empresas também recuando da estratégia de ter pessoas home office, né? Eu acho que o home office, a gente já tem alguns estudos, assim, alguns apontamentos, né? Mas eu acho que a maior dificuldade está até nos RHs e na empresa fazer a gestão dos home offices, né? A gente vinha de uma tradição mais controladora e aí ainda tem liderança que tem muita dificuldade de entender que a pessoa talvez vai produzir um pouco diferente, em horários diferentes, né? E que às vezes ela vai ligar a câmera e ela tá com algumas coisas que não eram relacionadas a trabalho antes, né? Porque era a tua casa. E, então, acho que está todo mundo aprendendo um pouco com isso. Mas eu acho que alguns modelos vieram para ficar. Sim. Não, talvez agora a gente experimentou, alguns gostaram, não gostaram, mas não volta mais como era. Vai ficar. Né? Eu acho que a pandemia também ela trouxe uma questão que é muito clara, assim, né? Que é a rotatividade. Eu conheço empresas boas de trabalhar ali, boas mesmo, que mudaram quase 50% do quadro ano passado. Uau, cara. E não porque a RD Summit é uma delas. Sério, cara? Não sabia. Exatamente. É uma empresa fantástica. Mas muda por quê? Tem dados que são positivos, né? Profissionais crescendo, ofertas, a área de marketing digital, tecnologia. Muita oferta muita oferta. Mundo inteiro, inclusive. São áreas que estão gritando, assim, né? Profissionais. Então, não tem como segurar, né? Eu entendo que hoje a rotatividade ela veio para ficar. Ou seja, hoje tem muita empresa que está admitindo isso já, né? Como você falou, cara, não adianta eu querer segurar ali, sei lá, 2%, 3% de tudo. Eu acho que o bacana, assim, é a gente tentar entender o tempo médio, o ticket médio. Trazendo para a linguagem de venda. Vou tentar entender meu ticket médio e trabalhar em cima dele. E, assim, se a pessoa ficou o tempo que era o médio, eu consegui tirar, ela também entregou, né? Ótimo. Eu acho que as relações trabalhistas vão ter que mudar muito daqui para frente. Elas vão ter que atender esse novo modelo de pessoas que não vão ficar porque custa caro. Sim. A maior dor na empresa, às vezes, custa caro trabalhista, tributário e custa caro conhecimento. Né? E são 2 áreas que custam muito. Então, a gente vai ter que trabalhar nessas 2 frentes. Né? Como tirar o conhecimento da Tainara se ela fica aqui contigo 1 ano e trazer ele para plataformas, para... Ou seja, assim, né, Thay, vai ter que, cada vez mais, em curto espaço de tempo, o cara vai ter que performar.
Então ele vai entrar na empresa, tipo, 2, 3 meses ele já tem que estar performando. Para que em 12 meses ele saia da empresa. Isso. E nesse momento que eu tive aqui performando, tu vai ter que achar uma maneira de captar isso e manter aqui dentro. Que eu não leve, ou que quando eu saia, como se eu nem tivesse passado por aqui, né? Que a empresa faça a gestão do conhecimento interno dela. Porque aí, se eu vim aqui, fiquei 1 ano e contribuí, cresci, vocês também, a empresa também, onde que ficou tudo isso que eu construí? Né? Em documentos, em vídeos, em processos melhores, em ideias que viraram projetos e depois foram implantados. Agora, o ruim é quando eu posso ficar 5 anos e não ter contribuído nada, percebe? Sim, perfeito. E ainda quando eu saio, não ficou nada aqui. Começo do zero. Tinha até um movimento um tempo atrás que as pessoas às vezes saíam e elas levavam até arquivos, né? Tem toda uma... Até o grampeador levava da mesa. E aí não fica nada mesmo da Tainara. Né? Nem a sombra do cara. Nem a mesinha dela. Então imagina o conhecimento que eu deixei, que eu estou levando, né? Então acho que o bacana é a gente entender que o cenário mudou, parar de sentir tanta dor, né? Que esse negativismo em relação às pessoas também não ajuda muito. Às vezes a liderança me fala assim, eu estou com dificuldade de liderar. Eu falo, estuda liderança, estuda pessoas. A gente nunca precisou tanto isso, Ali. E eu digo um negócio assim, eu posso dar o meu testemunho que eu tenho uma dificuldade violenta, assim, sabe? De lidar com pessoas, cara. Sim. Porque não é uma coisa, mesmo sendo uma pessoa que estuda, que busca informação... Não é cara, fácil. Não é fácil no dia a dia, né? No batente ali, quando tu chega no fervo, é difícil, cara. Tu combina uma coisa que a pessoa amanhã mudou. Nossa, mudou totalmente. E, cara, eu não consigo viver com essa instabilidade, porque assim, é que a gente falou, né? Chegou um dia ali, pô, tu fez um feedback one-on-one ali, cara, pô, o cara tão feliz, vamos voar, tá tudo certo, né? 2 dias depois, o cara dá uma dor de barriga, o cara já volta com mudança totalmente radical das coisas, né? Sim, e esse mundo bunny, né? Instável, Nossa, frágil, demais. E aí reflete muito no nosso comportamento. E tem muito líder ficando doente, né, Thay? Muito. Muito. Eu conheço muitos amigos que estão mais mal assim. Né? Então toda essa dificuldade da nossa selva e do nosso meio está sendo transferida para o mundo do trabalho. E quanto mais a gente falha em sociedade, mais isso vem para essa instituição privada, né? Daria assim para dizer. E a pressão é grande para a instituição. Né? E olha, Ali, em termos de educação, a gente não está legal. E assim, Thay, hoje de manhã temos que se preparar. Total. Hoje de manhã a gente recebeu aqui na Nova Performance os diretores das escolas públicas de Concórdia. Legal, que bacana. E, cara, é o discurso que a gente estava conversando aqui hoje, né? Perfeito. Como é difícil hoje você educar, por exemplo, as crianças. Isso. E não é só pela criança, né? É pela própria família, muitas vezes. Isso né? daí, exatamente. Então, essas gerações que estão vindo, elas vêm com uma pegada, por exemplo, de protecionismo, de justamente eles quererem ter digamos, o protagonismo, mas também não conseguirem ter o protagonismo. Isso. Eles acharem que tem, né? Isso. Esse que é o grande problema que eu vejo, né? Ou não ter a responsabilidade, que ela vem um pouco com a experiência. Né? É incrível a gente falar assim, poxa, uma pessoa começa a trabalhar com 15, né? Meu filho vai começar a trabalhar. Porém, se tu pensar cognitivamente, o cérebro dele não está pronto. Então, olha o papel da liderança. Meu Deus. E da primeiro modelo de trabalho que ele tiver. E eu quero dizer que não tem que ser perfeito. Líder, né? Que não tem que ser perfeito, né? Porque a vulnerabilidade nos melhora muito. Mas a massa cinza ela vai estar completa aos 24 anos. E termina de completar aqui no córtex pré-frontal, que é a tomada de decisão. Então, falando em termos fisiológicos, né, físicos, aí, cognitivos, uma pessoa até os 24 anos tem dificuldade em tomar decisões, em planejar carreira. Ou seja, o primeiro líder, assim, tá, tu diz que é muito importante. Muito importante. Seja o líder seja assim, ó. Fui trabalhar com meu pai na mecânica dele. Ele é o líder, né? Fui na padaria do vizinho, meu pai me pediu para eu ir lá trabalhar e ajudar ele de tarde. Ou um emprego mais formal. Né? O quanto essa pessoa precisa entender que ele não é só o chefe, ele é educador desse sujeito. Ele educa ainda. Né? Porque se a família não educou direito... Quando eu trabalhava no SESI, eu contratava muito professoras, né? E eu fazia muita pergunta assim para elas. Tu acha que a professora ensina ou educa também? Porque tem uma discussão no mundo pedagógico em relação a isso, né? Eu entendo que é os dois. E quando ela me respondia que só ensinava, que a educação é da família, eu dizia, não vai dar, porque... A gente assim, educa, né? Eu não consigo separar mesmo não querendo, você educa. Isso. Né? E é o líder também. Mas eu tenho essa consciência. Eu tenho a consciência de que eu sou responsável por algumas pessoas. Perfeito. E aí, Ali, o líder tem que ter uma atitude de branding que passa por essa autenticidade, né? Eu estava vendo um vídeo da Mari... a jornalista da Globo, do G1. Parma.
Não lembro. Mari Parma. Parma. Ela faz aquele 1 minuto na G1. Sim. Sabe? Agora sim. E ela trazendo a questão que ela da autenticidade, que foi o que deu reconhecimento nela, né? Usar uma camiseta de banda, é um estilo mais alternativo, e que trouxe esse reconhecimento para essa autenticidade, né? Tem pessoas que não conseguem usar isso. Né? Então, eles querem ocupar cargos, mas eles não sabem se vestir direito. Sabe? Tem pessoas que... isso independe de idade. Eles não conseguem ter um branding que passa pela tua roupa, pelo teu estilo, mas também pela tua postura, né? O líder ele tem que ter um branding de liderança, que é, se tu é alternativo, se tu tem um estilo, tu vai usar tênis, ótimo, mas, cara, tua fala, tua atitude... Tua postura, né? Os momentos Isso. e tal. Então, o líder educa hoje também, é uma grande tarefa. As pessoas têm fugido da liderança porque elas têm tido mais consciência de tudo que envolve. Hoje tem mais gente nesse momento não querendo ser líder do que querer ser líder. Mais. Sem dúvida nenhuma. O cara não quer e ser alguns só não voltam porque não dá. Sério? O cara que é líder hoje gostaria de voltar a não ser mais. Olha, eu vou te falar assim, bem sincero, assim. Tem alguns níveis organizacionais que são grandes desafios. Supervisão, coordenação. Tu não manda quase nada. Recebe a ordem de um monte de gente acima, tem um monte de gente abaixo para cuidar. Salário é bom, mas também não é... Não é aquilo que vai fazer tu amar ser líder, não é o salário, né? A gente sabe disso em várias lideranças, não é só nesses cargos. E tu toca o negócio. Eu costumo dizer... Tá na operação, tá? Às vezes um diretor, um CEO, ele pode ficar um mês sem aparecer na empresa, ninguém sente falta. Agora, tu tirar alguém da produção de uma linha mais executiva, vai sentir muita falta, né? E esse é o líder mais difícil hoje de você mais difícil de conseguir. E mais difícil de desenvolver. Quantas pessoas esse cara lidera normal na indústria? Assim, tu vai encontrar lideranças de 300 pessoas, de 10 pessoas, de 400 pessoas. E esse líder, ele é muito confiável, geralmente. Ele é muito honesto, ele é muito comprometido, ele conhece muito bem tecnicamente o negócio, mas ele não lidera. Ele não sabe pessoas. Isso. E aí ele se frustra porque ele entrega muito, ele gostaria que as pessoas entregassem também, né? Ele é o que primeiro chega, ele gostaria que as pessoas chegassem primeiro também. Mas antigamente nós tínhamos esse viés de pegar uma pessoa que é muito boa na operação e transformar ela em líder, né? Isso. Hoje não é suficiente mais. Eu acho que a empresa ela tem que ter consciência. Eu costumo falar na seleção. A seleção não seleciona o melhor, ela mapeia perfil. Eu vou mapear o perfil da Tainara dizendo o que ela entrega e o que ela não entrega. E o que ela não entrega, alguém vai ter que desenvolver. Né? Talvez tu vai me contratar para trabalhar contigo, vou ser muito comunicativa, mas menos organizada. Mas eu preciso trabalhar com os 3 sistemas diários, enfim. Alguém vai ter que me treinar, me acompanhar, me cobrar até eu performar. E daí o que os caras fazem? Que é PDI? Eles largam. Daí PDI, faz PDI. Ou largam. Né? Geralmente a liderança ela assume. A liderança parece uma coisa meio mágica, sabe? As pessoas acham não é. Né? É uma competência, tem que ser desenvolvida, tem que ter treino, tem que fazer curso. E desculpa, não é um curso também. Não é um só, né? É um trabalho para uma vida. E hoje, quando fala de liderança, trabalho contínuo. Eu acho que isso é muito importante a gente falar sobre treinamento, né? Ou seja, não existe assim, vou fazer um treinamento de líder, a partir de agora eu sou o cara que vai liderar. Eu vou levar um pouquinho para a tua área. Eu vou preencher uma planilha de vendas, de planejamento de vendas. Quer dizer que eu faço gestão de vendas? Não, necessariamente. Não. Eu só tenho a planilha, eu nunca mais mexi nela. Sim. Eu tá lá. O curso também, as pessoas engavetam. Eu faço um teste de conhecimento, de autoconhecimento, de perfil. Não é o teste. Cara, o trabalho começa depois. Né? O que eu descobri aí, como que eu vou melhorar o que eu preciso, que plano que eu vou fazer para chegar onde eu preciso chegar. Então, preencher uma planilha financeira não quer dizer que tu gere os teus custos financeiros. E preencher um teste de perfil comportamental não quer dizer que tu gere autoconhecimento. Então, tem que escolher pensamento e comportamento como a gente escolhe roupa hoje. Entendi. E hoje, assim, Thaís, digamos que eu queira começar a ser líder. Não, eu quero enfrentar essa bucha, eu quero ser líder, porque o mercado hoje existe uma grande oportunidade. Por onde começa? Que tipo de treinamento que você indicaria para o cara começar hoje, por exemplo, de alguma forma, a se qualificar em liderança? Eu acho que ele precisa primeiro mapear o que ele precisa desenvolver, né? Porque a liderança ela está muito dirigida. A Tainara líder aqui na 9 vai ter um desempenho esperado. E talvez algumas competências que eu vou ter que correr atrás. A Tainara líder na Holder, ela tem uma, né? Mas assim, pegando essa linha geral de comportamento, então, tirando a parte técnica, que também às vezes o líder precisa desenvolver, pessoas, né? Eu preciso me autoconhecer.
Primeiro é você se conhecer. Para eu entender as minhas limitações, para eu entender a maneira que eu me comunico. Por exemplo, tem líder que tem que melhorar o tom de voz, tem líder que tem que melhorar a branding, tem líder que tem que melhorar a forma como ele cobra os liderados, porque em gestão de pessoas, Ali, eu acho muito engraçado, eu brinco nas empresas, quando eu vou para uma reunião de resultados, eu não me envolvo nada de financeiro, eu não conheço. Eu não me envolvo em marketing, mas pessoas, todo mundo se envolve. Todo mundo. Porque todo mundo lida com pessoas. Assim, no tato. Então, às vezes eu faço liderança no tato. Eu chego aqui para ti e falo, olha, vamos parar, mas não uso uma ferramenta, né? Não uso uma ferramenta mais tecnológica. Então, acho que o líder ele tem que se armar hoje de técnicas também, né? De conhecimento. E ele precisa de ajuda para isso, muitas vezes. Nós temos mais de 15 teorias motivacionais. Né? Se a gente conhecer talvez elas, me ajuda um pouco a entender como eu motivo pessoas. Ou qual eu vou usar, pelo menos. A base está ali. E quando a gente fala em teoria, não é uma pessoa teórica, né? Vamos filtrar, tu entende? O líder não é aquele teórico. Até porque a liderança, ela não tem a ver com escolaridade. Olha que incrível que é. Ela não tem a ver com escolaridade, não tem a ver com idade, não tem a ver com o espaço que tu ocupa geográfico, não tem a ver com gênero. Agora, o que eu vejo no esporte, as pessoas que mais lideram. E por que os esportistas se submetem a pressões muito grandes da liderança sem reclamar? Que elas percebem que melhoram. Se ela tem a percepção de melhoria, ela vai... eu vou permitir que tu me lidere mesmo tendo uma liderança mais autoritária, porque tu tá me melhorando. E quando eu vou pro campeonato, a gente ganha. Tu ganha como técnico e eu como jogadora. Né? Eu vou te aturar, então. Os nossos salários são até diferentes, mas eu tenho recompensas quando a gente ganha. Né? Que é foto, que é, sei lá, eu fui o cestinha da vez, né? Eu tenho algumas recompensas. Então, acho que o grande desafio da liderança é desenvolver pessoas e mostrar que... E aí, para desenvolver, a liderança tem que ser mais autoritária, sim. Tem que ser. Né? Não é o paizão, não é o paizão. Pai é filho, né? Tu vai ter essa relação em casa. Eu não posso ter vergonha ou me sentir constrangida de dar um feedback para alguém que está chegando atrasado. Eu não posso me sentir constrangida de dar um feedback para alguém que tem que melhorar uma redação. Mas eu vou escolher as melhores, né, maneiras de fazer isso. Então, o líder ele tem que ter uma maneira, uma técnica de gerir pessoas. Eu tenho alguns combinados com alguns liderados meus de tentar entregar um feedback o mais rápido possível. Perfeito. Por causa Diário. da nossa velocidade. Isso. Inclusive, tem alguns aqui dentro que criaram grupos comigo, né? Tipo, o grupo, cara, aqui é sem filtro, né? O que você precisar. Perfeito. E hoje tem dado um resultado bem interessante. Se ele me autorizar, eu fazer isso. Perfeito. Isso. E eu pedi autorização, cara. Tu me autoriza, tu dá feedback a todo momento, sem filtro. Autoriza. Show de bola. Perfeito. E o líder permitir receber, isso, né? Porque o feedback ele é 360. E todos os sistemas hoje que tu vê automatizados de feedback, eles são assim. Nós estamos aqui participando, provavelmente a gente já iria receber algum feedback do grupo, né? Ou a gente ia dar para eles um microfone, não sei, né? A cultura tem que estar assim. E aí fechou, né? Porque senão dói. E funciona mesmo, funciona. Funciona. Agora, eu só não posso esquecer que o feedback nem sempre desenvolve. O feedback aponta conscientiza, o que eu preciso desenvolver, conscientiza. Às vezes eu tenho dificuldade de buscar o que eu preciso para entregar melhor. Entendi. E aí o líder tem que entrar um pouquinho mais para ver se... eu entendi que eu preciso melhorar naquilo, mas eu não estou conseguindo buscar. Sozinho, por exemplo. Sozinho. E aí eu vou ter que entrar talvez num PDI, numa ferramenta um pouquinho mais detalhada. Né? Mas o feedback do dia a dia também vai ajudar muito o desenvolvimento. É o melhor. É o melhor. Lá na década de 90, ali nós marcava horário para fazer feedback. Pelo amor de Deus. Hoje não marca mais. Como é que tu marca horário? Né? Tu vai marcar horário se a nossa a comunicação está muito difícil. Então, vale, podemos falar amanhã à tarde. Sim. Né? Mas nós tínhamos, sei lá, era março, junho e novembro, os meses do feedback. Isso mesmo. Sentava com uma folha enorme, geralmente com questionário, pressa, né? porque era ruim. Então, tu fazia com pressa. E aí, não funcionava. Mas sabe que eu conversei com alguns líderes nos últimos meses e uma das coisas que eu falei com eles é justamente sobre isso. Eu não concordo com o feedback, por exemplo, que é tabulado, né? Isso. Que tu chega lá e tu tem que fazer porque o pessoal da RH tá pedindo pra gente construir um feedback. Algumas empresas vão precisar disso enquanto padronização para ISO. Sim. Aí é até ruim, às vezes, porque tu tem um processo muito bonitinho, sem ser sentido. Né? Sim. Que é esse, faz porque tem que fazer. Faz porque tem que fazer. Eu sou 4, mas eu não entendo direito o que é esse 4. Né? Acontece essa automatização, não só do processo, como das pessoas que cuidam do processo. Sim.
Agora, o feedback bom é esse, assim, eu sair daqui e se a gente entender que tem algo que a gente poderia ter melhorado, já se falar aqui. Né? Eu ir para uma aula e o aluno poder dizer o que ele espera que não foi atingido naquela noite e eu poder dizer para eles o que não foi atingido. Sim. Esse feedback é o melhor. Tem que fazer sentido, né? Até pela velocidade das coisas, né? Ah, não dá. Eu não lembro que eu almocei ontem. Se tem que parar para pensar loucura, aqui, né? Então, tu imagina se tu me falar de uma coisa que eu fiz um mês atrás, que te deixou chateado numa reunião num cliente em São Miguel do Oeste. Sim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou ter que buscar muito essa informação. Viu, Thay? Uma das coisas que a gente está ouvindo muito agora no mercado, principalmente das big techs, né, que as demissões em massa. Vou pegar um exemplo específico do Twitter, né, que foi comprado pelo Elon Musk. O Elon Musk chegou no Twitter, o Twitter tinha 7.500 colaboradores. Hoje está operando o Twitter com menos de 2.000 colaboradores. E o que a gente ouve, né, do Elon Musk é sobre eficiência. Perfeito. Eficiência operacional. Eu preciso pessoas eficientes, Perfeito. pessoas que querem jogar o jogo. Ele foi muito criticado no início e hoje ele conseguiu provar que com menos de 2.000 pessoas Ele o Twitter continua funcionando, entendeu? Perfeito. Teve até uma foto que rodou bastante na internet, né, de uma diretora que dormia no trabalho. Na empresa e foi demitida essa assim, semana, inclusive. Foi desligada. Aliás, tu trouxe um ponto muito importante, assim, sabe? A empresa tem que ter saúde financeira, tem que ter eficiência. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis e, assim, eu não sei em que momento pintaram que é a nossa casa, né, que é um oba-oba. Não é trabalho. Trabalho precisa de entrega, trabalho... às vezes os colaboradores me falam, nossa, meu chefe está tão quieto, tá tão... Falo, cara, deixa ele lá, ele tem que resolver um monte de pepino. Se coloca no lugar do Deixa o cara pagar as contas, que nós precisamos do nosso salário, porque assim, ele precisa, talvez, ser mais tubarão para fazer o negócio andar. Né? Então, as empresas precisam ter saúde financeira. E se a gente for ver, assim, o primeiro movimento que houve foi no Google, né? O ano passado. O Google foi uma das primeiras. De demissões. E aí o mercado olhou para isso muito positivo, né? E quando há um movimento assim no mercado, diz assim, gera uma expectativa em relação às outras empresas de tecnologia. Ó, eu quero essa produtividade com menos pessoas. Como que eu faço isso? Né? Como que eu faço isso? Então, é reduzir. E houve um grande aumento, né? Pós-pandemia, houve uma supervalorização dos salários nas áreas de tecnologia por falta de mão de obra. E eu precisava desenvolver muitas coisas, né? Então, subiram muito os salários e incharam muito as folhas, né? Então, pegando esse modelo do Google aí, que deu certo, o mercado aprovou, quando eles tiveram essas demissões, mostrou que é possível fazer. Então, o quadro de pessoal hoje ele tem que ser, como é que posso dizer, de certa forma enxuto, né? Eu tenho que ser eficiente. Otimização, né? Eu costumo dizer que a gente não vai ter as pessoas eficientes o tempo todo. Talvez nem todo mundo é comprometido o tempo todo, mas quem é, cara, não perca. Né? Quem te entrega, talvez assim, de 20 pessoas, 5 formam mais esse time ou mais, mas essas pessoas precisam ter esse espaço. E aí, para estes liderados, tu pode liberar um pouquinho mais autonomia, né? Que eles gostam para trabalhar. Um pouco mais de liberdade. Tu pode deixar eles... Porque o que eu percebo também, Ali, tem alguns CEOs, diretores, muito controladores. E por insegurança a relação a comprometimento das pessoas, eu não decido nem se eu posso, sei lá, comprar um valor de R$50. Né? Não tem autonomia. Eu não tenho autonomia. Eu até vou pedir para o chefe, ele diz que sim, mas eu preciso fazer esse movimento de pedir. E, ao mesmo tempo, eu peço para a pessoa ser criativa, resolver problemas. Percebe? Então, eu vejo que as empresas de tecnologia... elas têm muito a nos ensinar, no sentido de processo, de rapidez de tomada de decisão, porque elas são mais horizontalizadas, né? E eu sempre digo, assim, desde que elas começaram a existir, todas que eu visitei, tem muita entrega. Né? A parede cor-de-rosa, laranja, o puff, não é para tu descansar, é para tu produzir mais. É produzir mais. Ponto. E a psicologia explica isso, inclusive, né? Exatamente. Né? Eu quero te deixar num ambiente com mais bem-estar para que tu se sinta melhor para produzir. Não é para te deitar. Né? Ou tu vai deitar. Mas tiveram várias empresas que confundiram isso, né? Confundiram. Porque daí pegaram a empresa tradicional lá, pintaram uma parede, colocaram um puff, colocaram uma mesa de sinuca. Isso. E essa foi um grande erro, né? As empresas de tecnologia chegaram aí na década de 2000 e elas nos ensinaram que a parede de vidro é legal, mas se tem uma utilidade. Senão fica até um pouco
incomodada com ela. Não é para agora vamos colocar tudo vidro. Sim, sim. Né? A comunicação tem que ser transparente, mesmo não tendo vidro. Sim, sim, perfeito, ótimo. Né? O vidro eles usavam para desenhar e para escrever, porque os projetos eles trabalham em squads, com times, então era um desenho diferente. E aí a gente trouxe isso para a empresa tradicional e comecei a dizer para as pessoas, sejam criativas, mas ela precisa preencher 5 folhas para dar uma ideia. Daí tu fala assim, mas eu pintei a parede para você ser criativo, como é que tu não está sendo? Como é que tu não está sendo? Mas o processo ainda não é, o modelo mental das pessoas ainda não é, né? E muitas empresas tradicionais se tornaram empresas de tecnologia, que também esse movimento foi muito confuso e ainda está sendo, né? Nós temos hoje empresas de transporte, empresas de rastreamento, sendo empresas de tecnologia. Sim, mudando inclusive o pensamento, né? E isso é um processo, né, Ali? Eu fui 15 anos tradicional e ainda tenho conselho, tenho diretor, tenho uma hierarquia, mas agora eu desenvolvo software também. Que loucura, né? Então, como que eu lido com essa tecnologia, com esse mundo, mas eu ainda tenho uma hierarquia, ainda tenho um modelo tradicional da empresa. E isso aqui na nossa região é muito comum, né? Se a gente pegar as próprias empresas de tecnologia aqui, elas têm um modelo tradicional, mas que trabalham com tecnologia. E as grandes demissões também, algumas pequenas empresas de tecnologia não vão mais conseguir sustentar. Né? O modelo de negócio. O modelo de negócio, porque é muita inovação, e isso requer muito dinheiro, né? Muito investimento em pessoas. E hoje o que a gente vê também é a questão das próprias empresas de tecnologia, que é o investidor que estava jogando dinheiro a rodo, não está mais jogando. Né? Isso. Então nós vamos ter agora, em 2023, muitas empresas de tecnologia que vão fechar as portas. Né? Ou se tornando um modelo mais tradicional, isso, para resultado. Que é eficiência. Que é o que ele propôs muito nessa mudança, né? Sim, somos tecnologia, mas sem investimento agora. Tanto que todas as demissões das Big Techs listadas em bolsa, a citação deles que eles dizem lá a partir das demissões é o que? Eficiência operacional, sobra líquida no final do exercício, ou seja, cara, precisamos sobrar. O próprio Facebook, né, com as demissões, falou, cara, eu preciso sobrar tantos bilhões no final do exercício que o meu investidor ele precisa disso. Isso. E isso já estava sendo alertado, né, Ali? Que assim, fazer negócio com investidor anjo, com investidor, estava bem legal. Né? E já estava sendo alertado, olha que esse mercado o dinheiro pode estava barato, mudar. né? O dinheiro estava barato. Né? Era fácil buscar, não precisava nem ir no banco buscar, né? Tu não pagava juro. Quer dizer, pega uma empresa tradicional que vai pegar... Às vezes cai até num cheque, sabe, especial, uma coisa assim, porque tem formas de buscar o dinheiro que são mais tradicionais. E isso os donos de empresas precisam entender, né? Parar de seguir modismo, assim. Isso, boa demais. Sabe? Porque tanto na área de gestão de pessoas como no seu negócio, né? Porque as empresas tradicionais olharam para as de tecnologia e quiseram copiar algumas coisas. As de tecnologia agora estão se tornando empresas mais tradicionais. Então, a gente tem que olhar para o nosso segmento e ver o que ele está fazendo e ver essa tendência de futuro, mas não tentar pular tanto assim, né? Eu agora tenho uma sala de reuniões bonita. Ótimo, mas como que é a tua prática de comunicação dentro da empresa? Porque senão tu só copiou uma coisa que é uma moda e que é muito massa, que é muito fácil copiar arquitetura. Arquitetura é fácil copiar, né? Exatamente. E a cultura de comunicação, como que tá? E eu fui viajar para os Estados Unidos 3 vezes. Eu fui 2 vezes para Nova York e também fui para o Vale do Silício. Né? Quando a gente foi para o Vale do Silício, a gente foi com vários empresários para lá e uma das coisas que chamava muita atenção nas empresas de tecnologia, a gente foi lá, Netflix, LinkedIn e tal, era justamente isso, né? Você chegar lá, tu ter aquela galera. E teve uma coisa muito interessante no Netflix que foi pedido sobre a liberdade, né? Então lá tinha uma parede lá que tinha um monte de notebooks e esses notebooks em caixas lacradas e a pessoa podia ir lá e deixar o notebook antigo e pegar o novo. Daí um cara pediu assim, cara, mas vocês têm algum controle? Ele falou, não, cara, o controle são as próprias pessoas. Porque nós contratamos os melhores. Perfeito. Nós contratamos pessoas de alta performance. Se eu tiver que controlar um cara de alta performance, eu não contrato ele. Perfeito. Né? Isso é o que acontece. Daí, se eu chego aqui numa operação minha, né, que eu não tenho pessoas de alta performance, que eu não tenho uma cultura de alta performance, muitas vezes nem o diretor, CEO é de alta perforance, vou colocar uma prateleira cheia de computador, não vai dar certo, cara. Ou sei lá, exatamente essa linha, né, Ali? Eu estava falando com semana passada, com uma atleta que mora na Europa há 25 anos. E hoje trabalha como técnica, ela foi inclusive campeã já, goleira, campeã do futsal no mundo, no handebol, desculpa, no mundo. E aí eu perguntei para ela assim... A Xana. Qual que é a principal diferença que tu percebe nas pessoas da Europa e no Brasil, né? Tu já atuou aqui, claro que há muito tempo atrás, e ela me falou 2 coisas que para mim fez muito sentido. A gente motiva muito fácil no Brasil, mas tem menos disciplina.
E na Europa a gente tem mais dificuldade de motivar por causa da educação, do acesso das O cara pessoas, é um pouco mais... mas mais disciplina. Disciplinado. Se o cara Mais abraçar, disciplinado. ele vai Então, abraçar. esse modelo que surgiu de empresas da Europa, né, enfim, e veio para o Brasil, era num modelo onde a pessoa entregava. Então, eu podia colocar puff, skate, café, cozinha, chimarrão, tudo isso, porque o cara performa. E ele vem de uma educação que performa, né? Então, eu posso dar para ele, ele até cuida desse ambiente, né? E agora, onde a gente não tem alta performance, não vai gerar só por causa do ambiente. O ambiente é um das estruturas da cultura, né, Ali? É das dimensões da cultura. Eu acho que nem é o principal, não é? Eu acredito que o principal é o psicossocial. Psicossocial. Que é onde Explica pra estão. nós, por O favor. psicossocial é as percepções, o que eu percebo da minha empresa, entendi. da cultura, das minhas relações aqui, as relações, as afetividades que existem, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente faz o negócio. Né? Ou seja, é mais importante que a minha sala de vidro lá, Sim, bonita, porque se tu for maravilhosa. ver, a maioria das empresas não começa com grandes espaços. Eles começam com Fazem grandes grandes- pessoas e grandes ideias. Grandes ideias que fazem depois grandes constroem histórias, né? grandes espaços. E tanto que eu já vi empresas que eram, digamos, mais simples em estrutura Isso, física, tá. tinham uma entrega violenta. Quando mudaram para estrutura mais complexa, cara, tipo, tiveram entregas Isso. pífias, né? Isso, exatamente. Então, a gente não... E, assim, a nossa educação, realmente, no Brasil, ela não corrobora para a gente ter alguns modelos de gestão, né? Até de capitais maiores, assim. A gente tem muita dificuldade ainda com a educação básica, né? De valores, educação. E hoje, assim, ó, tu tá ouvindo muito do empresário, assim, que crescer dói? O Sim, crescimento? tem alguns pensando até nesse... Não De quero não mais crescer mais. Aham. E, assim, qual que é o... Eu conversei. Por quê? Por quê? Mão de obra. Mão de obra. As pessoas, por exemplo, eu conversei, eu vou te dar um exemplo. Você faz uns 10 dias com 3 sócios, o mais velho são os 3 mais novos que eu, o mais velho deles tem 38 anos. Tem a empresa há 17. Desde os 21, então, Isso. nesse caso. Então, agora é uma empresa boa, tem uma saúde financeira legal, trabalha na área de indústria. E agora eles estão nessa assim. Com 40, né, perto dos 40, alguns já constituíram família, né? Um tem filho, outros estão querendo ter. Então, Decisões de vida, né? Então, assim, a gente cresce, eu sei o que eu vou abrir mão, eu vou ter que precisar de mais um gestor, eu vou precisar contratar mais 5, 6 pessoas, eu vou ter que investir em maquinário, num pavilhão. Daí já começa Eu a preciso respirar de uma fundo. energia de mais uns 15 anos, né? 10. Tem que queimar lenha, né? Queimar lenha. E às vezes as pessoas vejo que elas estão um pouco assim, cara, eu acho que eu vou ficar desse tamanho, mas eu vou cuidar um pouco mais da minha família, também eu vou, se tá bom assim, por que também crescer e talvez eu vou começar um outro negócio então, mas eu vou deixar esse desse tamanho, sabe? E você tá... Porque crescer dói, né? Não, dói demais, dói demais. Dói demais. Eu vejo por nós, né? E muitas Dói, vezes assim, o tem crescimento ele traz muita muitas crítica, coisas. muita mesmo, dificuldade, exatamente. Demais, são mais pessoas, não é só por gente, né? Eu acho que gente de tudo que é lado, né? Sim. Tipo, é mais cliente, Isso. mais problema para tu resolver, né? E nem todo mundo tá preparado, Não, né? não, Por isso que eu não. vejo hoje muitos empresários, inclusive, gestores assim, doentes, né? O cara Sim. é realmente doente, indo em Sim, psicólogo, sim. acho que aumentou muito o E nível, né, Ali, da tudo galera? que tu ouve hoje de produtividade positiva é a gente equilibrar isso, né? E quando a gente fala equilibrar, não é Madre Teresa de Calcutá, né? Não é assim, então parece que quando a gente fala disso, as pessoas olham assim, ou é um extremo ou é outro extremo. Ou tu tem tempo para fazer tudo que tu quer, ou tu é um workaholic que não tem tempo para nada. Não, né? Mas é uma consciência, eu acho que a gente tem que buscar uma autoconsciência, assim, né? Eu, por exemplo, fui fazer hoje atividade física meio-dia. Para conseguir fazer. Só que pra nossa região isso é loucura, né? É Porque loucura. tu vê o empresário meio-dia na academia, diz que ele tá quebrado. Isso, né? E essa autenticidade que a gente precisa ter de confiança. Sim. Né? Sim, eu faço ao meio-dia. E se alguém me olhar entendendo que talvez... ou ela está sem fazer nada, ou está sem contrato, para estar livre ao não meio-dia. tem trabalho. Eu tenho que estar muito confiante para não entrar nessa loucura. Né? Mas... E não ir fazer reclamando. Né? Então, assim, eu fui nesse horário porque era o que cabia, porque talvez 10 horas da noite eu quero fazer outra coisa, e beleza, e de uma maneira saudável. Eu vejo que às vezes as pessoas também elas buscam esse equilíbrio, mas daí quando elas estão com os filhos, elas reclamam e estão mal-humoradas. Elas vão para academia dizendo, ai que saco, eu tenho que fazer academia, porque agora tem que fazer academia. Elas tomam água às vezes, reclamando porque tem que tomar água. Né? Então, eu acho que tem que buscar porque a gente está vivendo mais. Isso eu falo muito disso, assim, a gente está vivendo mais. Se a gente vive mais, é mais trabalho, mais usa o corpo,
vai usar mais a casa, mais o carro, vai usar mais tudo na vida, né? Então eu preciso cuidar mais bem de tudo. Mas tá, se nós olharmos tem até uma manchete, digamos que ela é bem famosa, né? Eu acho que mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, que falava assim, idosa de 40 anos, né, é atropelada e faixa. Eu falei, 40 anos, eu tenho 39, tu tens também, tu tens seus 40. 44. Então, 44. Então tu começa a observar, por exemplo, que nós, por vivermos mais também, eu vejo que muitas pessoas estão colocando na balança realmente como que eu quero viver. Porque assim, o crescimento de uma empresa hoje, você cresce onde você quiser. Isso. Né? Tipo assim, o HJ, ele pode ter onde a gente quiser, a 9, ela pode ter onde a gente quiser. Isso aí. Né? Só que aí vem a questão das renúncias, né? Que tu vai abrir mão. Que tu vai abrir mão, pra né? entregar isso. E a minha mãe se aposentou com 45 anos, Ali. 45 anos. Ou seja, o ano que vem tu se aposenta. Sim. E se aposentou bem, porque era professora, né? A gente falava ser professora, época, antigamente se aposentava bem, né? Aposentou diretora, mas com 45 anos. 45. Então, que loucura, né? Porque com 60, tu encerrava a vida, né? Encerrava a produção, né? Meio que falecia, assim. Cara, e hoje não tem nada a ver mais, não. Nada a ver. Então, tu percebe quantas mudanças ocorreram e que interferem no mundo do trabalho. E o nosso cérebro é o mesmo, né? É o mesmo. Nosso mesmo. E eu digo assim, Ale, a nossa geração é que mais sofre, porque a gente parece que vive há 1000 anos já. Tu não tem essa sensação? Meu Deus do céu. Eu falo, cara, eu tive Orkut. Que loucura. Meu filho nunca ouviu falar de Orkut, eu tive Orkut, entendeu? Então, assim... Eu lembro da máquina digital que eu comprei para tirar foto, cara, era uma revolução. A primeira vez que eu saí com ela na bolsa, com as minhas amigas, que podia tirar foto do local. Tu fala disso, parece que eu tô falando de 100 anos atrás, né? E Ali, a chegada do chat GPT agora também. Meu Deus. Né? Vai mudar. Loucura. E tá mudando, né? Vai mudar de novo, modelos de trabalho. Para ter uma ideia, né? Eu tenho o meu no WhatsApp, né? Sim. Peguei uma startup no Brasil, lançou lá uma integração com o WhatsApp, eu converso com ele no WhatsApp. E eu falei assim, meu Deus do céu, né? E é o que acontece. Daí todas as big techs agora estão fazendo o quê? Correndo atrás da inteligência artificial. Né? E com certeza todas elas que os dias vão estar conversando no WhatsApp com uma inteligência artificial do próprio WhatsApp. Vai precisar ser da Microsoft. Eu acho que vai ser esse movimento, né? Vai incorporar nos sistemas já existentes, todos eles. Não está acontecendo, na verdade, né? Já é, só que acho que a velocidade agora vai ser maior, né? Talvez a ideia do metaverso, por exemplo, né? Que veio lá atrás e ele emplacou uma parte, a outra parte não emplacou ainda. Mas a questão da inteligência artificial é muito mais fácil, né? Porque ela tem menos barreiras, né, do que o metaverso. Sim. E ela não é tão controversa, né? Quanto o metaverso. E uma coisa da inteligência artificial, talvez entrando um pouquinho nessa área, é a questão também de substituição de pessoas, né? Então, o que eu estava observando é sobre as pessoas serem mais estratégicas do que operacionais. Então, tudo que for muito, muito, muito operacional, há uma possibilidade grande de ser descontinuado, né? Isso daí. Porque e nisso a inteligência artificial é melhor que a gente, né? E ponto, né? Sim. 2 mais 2 é 4. É 4. Dependendo, uma pessoa diz que é 22. Dependendo como está escrito, né? Dá para ler diferente. Mas eu acho que a questão da tecnologia, de tudo isso, ela vai colaborar. E aí, na gestão de pessoas, Ali, a gente está muito atrasado nesse sentido, assim, né? Sim. Algumas empresas fizeram tem pouca isso. Tecnologia hoje. Pouca tecnologia. E, quer dizer, tem bastante tecnologia, mas as empresas acessam pouco ainda, né? Porque é caro ainda algumas coisas, porque a gente está ainda entendendo, né? Logo depois da pandemia veio as gamificações, lembra? Sim. Muito forte, assim. Aí algumas empresas fizeram internamente, mas é caro tu manter um sistema hoje software. interno. Aí algumas contrataram, mas daí então tá tudo muito acontecendo ainda, né? Mas eu entendo que a gente vai precisar investir muito cada vez mais em pessoas que pensem, né? Sim, total. E olhar para o RH, para o GP, enfim, gestão de talentos com dados, né? Tem donos e CEOs que falam do que eles sentem em relação às pessoas. E aí não é o que as pessoas pensam às vezes. Né? Então a gente precisa ter mais métrica, não é mais pesquisa de clima, talvez somente, né? Aquele questionário com 60 questões, porque a pesquisa de clima ela era muito utilizada em empresas que querem certificação. Senão tu pode fazer uma pesquisa de satisfação, tu pode fazer uma pesquisa de bem-estar, mas tu tem que ter métrica, né? Tu tem que ouvir teu público interno e o teu público externo. Eu acho que é uma grande possibilidade. E pode começar com Excel mesmo, né? Excel, Forms, bem tranquilo. Só não escrito, né? Ali, porque daí tu vai ter muito trabalho. Mas usa o que tu tem, né? Cada um joga com as cartas que tem na mão para jogar. Outro dia, assim, tu tá dizendo que temos que tabular para entender como jogar também. Isso daí. A realidade do teu negócio, a deixar tendência de onde tu quer ir. E pensar sempre um pouco para frente, né? Se a 9 quer chegar daqui 2 anos em tal espaço, as pessoas que estão comigo vão ter que dominar que conhecimentos. Deixar mais claro isso. Então, vai ter que ter alguém aqui fluente em inglês. Então, quem vai ser? Vai ter que ter alguém aqui que domina planejamento estratégico. Quem vai ser esse cara? Eu vejo que
quanto mais a educação básica está falhando, mais a gente tem que treinar. Aumentou muito a demanda de treinamento nas empresas, Ali, interna, assim, sabe? Tem conhecimento que só aquela empresa tem. Ou seja, não tem como trazer alguém de fora para falar. E ela vai precisar treinar. Né? Então, tem RHs criando aí subsetores hoje só de treinamento e desenvolvimento. Hoje, inclusive, como nós vendemos treinamento, né, para empresas, nós temos muitas empresas que já têm o setor de treinamento, que era uma coisa que não tinha uma vez, né? Exatamente. O professor é especialista em treinamento. Né? E isso tem lá o recrutamento e seleção, que é um subsetor também, tem avaliação, né? Mas tem treinamento e desenvolvimento. É gerir o capital intelectual da tua empresa. Acho que isso é um processo importante. O treinamento ele não para mais, né? Não para mais. Nós, como educação corporativa, a gente sente isso todos os dias. Não para mais. Acho que nós entramos no momento certo, né? Isso daí, perfeito. Eu acho que foi uma necessidade, né? Sempre existiu, mas a pandemia acelerou isso, né? E daí com os streams e plataformas... E a questão da personalização, que eu vejo hoje também as empresas buscando coisas mais personalizadas, presencial. Eu acho que isso que, tipo assim, eu acho que online é muito legal e tal, mas acho que ele vai até um certo nível. Isso. Eu acho que vem muito aquele negócio de também cumprir a tabela, assim, sabe? A gente não... eu, quando faço uma aula online, eu geralmente tenho dificuldade de me concentrar, então eu vou fazendo alguma outra coisa. Olha que loucura. Eu também sou assim, cara. Então, não consigo inteira. Tu entendeu? Tu não é 100% ainda. Eu vou parar de fazer outra coisa quando uma coisa me chama muita atenção, que eu quero anotar, alguma coisa assim. Ou eu fiquei ali 20, 30 minutos. Então, a gente fala das pessoas, mas nós também somos pessoas, total, né? Total. Então, a gente tem dificuldade no online. O treinamento, as empresas hoje, eu acho muito bacana isso do personalizado, porque ela tem uma necessidade que é só dela, né? Por exemplo, um treinamento de liderança. Como que tu vai entregar igual para todas as empresas? Não tem como encaixotar. Se os meus líderes já estão mais maduros. Tu pode ter um direcionamento, né? Mas não que seja igual, né? Isso, perfeito. É que nem o treinamento de vendas, né? O treinamento de vendas, no início a gente tinha era encaixotado. Hoje não. Hoje a gente já faz o quê? A gente brifa a empresa, a gente senta com a empresa, a gente entende qual é a dor. E, cara, cada caso é um caso, né? Cada treinamento é um treinamento, cada palestra é uma palestra. É isso. A gente escala menos, assim, né? É isso que é o mais complexo, né? Mas entrega uma experiência diferente também, que é Só que eu acho que existe essa demanda, né? Existe essa demanda. Então, tu quer escalar, é muito mais difícil personalizar, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas eu acho que tu entrega uma experiência diferente. E como treinador também, né, Ale? Eu acho que é muito chato falar a mesma coisa sempre também. Meu Deus, demais. Né? Eu adoro, repetir tipo assim, pacote. eu adoro ser desafiado. Isso. Então, lá eu tenho que estudar mais tal coisa. Isso aí. Lá eu tenho um grupo que tem essa formação, então eu vou trabalhar mais isso. Acho que isso é bacana, porque ele desenvolve o professor também. Perfeito. Uma coisa que eu gosto muito também é estudar a atualidade e cruzar essas informações, né? Tu pegar assim, tipo assim, o que está acontecendo agora ali, por exemplo, com o chat GPT, a inteligência artificial, e chegar lá, por exemplo, e olhar para o negócio do cara e falar assim, velho, olha o que está acontecendo aqui. Não, é meu. Aí tu entrega mais até, né, do que treinamento. Aí quase uma consultoria. E é isso, por exemplo, que me deixa mais feliz, assim, é conseguir o cara, tipo, eu falar do dólar do dia, falar do petróleo do dia, falar as coisas que estão acontecendo agora e cruzar com o conteúdo que está lá. E eu vejo que naquele momento tu conquista mais ainda a confiança das pessoas que estão. E aí, Ali, tu tá fazendo algo, tu tá entregando o que a internet não vai entregar para ele, entendeu? Isso mesmo. Que ele buscou, perfeito, né? Ótimo. É que aí que a gente falou daquela diferença no início aqui do nosso papo, né? Tu vai, um profissional que consegue buscar várias informações, mas como que eu coloco isso aqui na prática? Essa é a grande sacada agora da tecnologia, né? Não é mais o que eu acesso, é o que eu acesso e como eu aplico aquilo que eu acessei. Né? O mais louco agora também, nós como treinadores, é você chegar um dia e o cara pegar no chat GPT assim, ó, pergunta difícil de vendas. E daí o cara fazer por isso. Vai acontecer. Cara. É um baita desafio. Não, um grande desafio. Enfim, vai surgir mais treinadores também? Vão, com certeza. Porque os de palco, principalmente, né? Isso, porque o conteúdo realmente ele não é mais o que vai diferenciar, né? Não. Mas é tu poder chegar e ter um olhar treinado para esse diagnóstico que você falou, né? Tu chegar numa empresa, porque às vezes a empresa me chama para um treinamento de comunicação e não é o real problema dela. Não é aquilo que ela precisa. Eu poderia vender só, tu também. Né? Sim, total. Beleza, eu finge que entreguei, ela finge que recebeu, mas e daí quando tu conversa, quando tu coloca esse olhar no negócio dela, com o que está acontecendo fora, tu diz, cara, o teu problema não é comunicação, é processo. Né? Vamos ajeitar o processo aqui, depois tu treina, né? Mesmo que não vai me contratar agora, vai me contratar daqui a um tempo, perfeito. Mas eu acho que essa é a grande sacada da competência. Ela tem 3 elementos, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Habilidade é isso, é saber fazer. Eu já tive empresa assim, eu já sei como é que é, eu vi que cruzei. Tu tem uma know-how, uma expertise. E a atitude é querer fazer. Né? Porque eu, como treinador e tu, a gente pode ter essa expertise, mas não querer entregar.
Perfeito, perfeito. Chegar na empresa, executar o que tem que executar. Tu me contratou para 1 hora de fala. Como vou tem falar muitos 1 que hora. fazem isso, né? Exatamente, porque escalam, porque uma relação de trabalho e troca de mão de Mais obra. fria, né? Mais Eu fria. vejo muito com os palestrantes, âncoras do evento, Isso, acontece isso. O cara chega ali, isso. entrega, ele não quer nem saber quem é o público. Pau. Talvez até mais saudável, né? Porque o tanto que ele faz de palestras, total, enfim. total. Mas a pessoa que sabe personalizar, vou pegar o exemplo ali do Arthur Igreja. O Arthur Igreja é um cara que sabe personalizar. Meu Deus, eu ouço ele 20 vezes, nunca é igual. Ele né? sabe personalizar. Por mais que ele tenha uma linha, né? Mas a apresentação é diferente, a fala é diferente. Ele traz coisas muito atuais. Muito atuais. E eu acho que isso cativa também a pessoa que está ouvindo, né? Sim. Porque eu acho que treinar aquele negócio lá, tipo, não, teoria não dá mais. Abre o livro na página 23. Agora vamos lá, vamos começar a falar. Quando eu falei antes, por exemplo, pegando esse gancho das teorias motivacionais, nunca é para tu usar num treinamento. Ou para eu dar um feedback, ou falar para o meu grupo, olha, segunda teoria. Mas a teoria, ela sempre vai te dar uma base. Uma base, né? Que é importante também, Pô, se óbvio. Estou com dúvida e tem uma coisa, será que isso comida motiva no ambiente de trabalho mesmo? Deixa ela ver isso. Né? Que senão eu estou seguindo ali. Quais são os parâmetros, né? Técnicos. Isso. Aqui, mas na prática, tu vai ter isso lá como base, né? Tu nunca vai trazer tanto que isso. hoje eu estava respondendo um cliente que fez o nosso treinamento de vendas e ele fez algumas perguntas do dia a dia, né? Tipo, de um cliente, ele explicou exatamente o que estava acontecendo, né? Quais eram, o que não estava acontecendo e pediu minha opinião. Naquele momento, cara, eu lembrei da teoria, mas não necessariamente que usei ela para responder, isso. tá ligado? É quase o mesmo conhecimento que a gente usa quando vai dirigir. Isso. Tá tudo ali. Tu não fica falando assim, ó, quinta Agora, marca. isso. Né? Tá tudo ali. Para eu dirigir, eu acesso muita coisa desde os 20 anos, talvez. Perfeito, isso aí. Né? Numa estrada, então, da alta velocidade, tá ali. Mas eu não fico lembrando de tudo que eu tô acionando, né? Isso mesmo, Exatamente. é algo meio subconsciente. Isso. Mas tá, eu acho que o papo foi muito Meu Deus, legal, cara, muita já coisa. Passou né? quanto tempo aí? Passou uma hora. Uma hora Show de bola. redondinho. Acho que Perfeito. nossa meta, né? Nossa entrega de 1 hora, agradecer mesmo do fundo do coração. Perfeito. Né? E espero que a gente consiga, de alguma forma, fazer mais conteúdos, né? Porque Perfeito. pessoas cada vez é um desafio desafio. diferente, né? Talvez aqui 6 meses a gente fale sobre outras coisas que hoje a gente nem conseguiu falar porque não existem ainda. E agradecer mesmo, se quiser deixar as suas informações aqui para a galera te seguir, fica à vontade. Obrigada, Ali. Queria agradecer também essa oportunidade. Eu amo falar sobre isso, amo pessoas, sou apaixonada por esse universo, né? Eu acho que essa relação mundo do trabalho e pessoas, ela pode ser boa e pode ser saudável, porque é uma instituição depois da família que a gente mais fica. Perfeito. Né? Então é importante que a gente cuide bem dessa instituição. E quem quiser me seguir, saber mais conteúdos, enfim, tem o meu endereço, eu vou deixar também, que é Tainese. E nas redes sociais aí é fácil me achar também. Só seguir lá, a gente se encontra. Show de bola. Galerinha, muito obrigado por mais esse Fricção de Ideias com profundidade em um tema. Hoje falamos sobre pessoas, falamos sobre cultura, falamos sobre várias coisas que realmente estão interferindo diretamente na nossa vida, seja você líder ou não. Né? Que mesmo que você não é líder, eu tenho certeza absoluta que você trabalha com pessoas que são lideradas assim como você. E é muito importante nós entendermos que esse jogo que nós jogamos, ele é um jogo que precisa ser jogado de uma forma um pouco diferente, porque, né, como a gente falou, o lugar que a gente mais passa, inclusive mais muitas vezes que a nossa casa, é no lugar onde a gente está trabalhando. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.